graça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura, ela é útil para uma vida plena. Nesse instante, eu convido você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook, para que você curve o seu rosto, para que você feche os seus olhos, para que nós possamos convidar para que Deus seja a estrela principal desses minutos, para que Deus esteja conosco, esteja, mais uma vez, usando e utilizando o pastor Sidionil para uma boa mensagem, uma mensagem que venha dos céus. Feche os seus olhos e vamos conversar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai que está no céu, mais uma vez nós nos encontramos aqui na Tua presença, investindo alguns minutos da nossa vida, investindo alguns minutos desse final de domingo para um encontro contigo, para ouvirmos a Tua palavra. E nesse instante nós queremos pedir que o Senhor use o pastor Sidionil, no sentido de que ele traga até nós uma mensagem que venha diretamente do Senhor, uma mensagem que seja para crescimento do teu povo, para crescimento daqueles que ouvem, para crescimento daqueles que praticarem as palavras que o Senhor quer nos ensinar ou nos relembrar nessa noite. Abençoa cada um que está ouvindo, seja ao vivo ou seja depois pela gravação, que esses minutos investidos sejam transformados em muitos anos de uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais plena. Pedimos também perdão pelos nossos pecados e faltas e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, convidamos então o pastor Sidionil para que tome a palavra e desejamos que Deus possa usá-lo mais uma vez, assim como tem usado durante toda a sua vida, pastor Sidionil, em mais uma explanação de um tema que vem com certeza dos céus. Que Deus possa usá-lo. Boa noite, amigos e amigas, especialmente de Maringá, né, que é uma cidade do coração, onde eu cresci e casei, onde nasceu nosso primeiro filho. Então a gente tem uma conexão, né, com Maringá muito profunda. E a todos que estão acompanhando o programa, mesmo que não seja dessa cidade tão maravilhosa, né? É assim que a gente conhecia e conhece também. Eu tenho saudades e lembranças, né, de caminhar a pé, de bicicleta pelas ruas da Vila Operária, do centro, da Zona 1, da Zona 2, né? E quando já era bem mais, uma idade já maior, de 19 anos, quando voltei para a igreja, aí nós já tínhamos o Jardim Alvorada, e lembro de um evangelismo feito ali no Jardim Alvorada, ao ar livre, na casa de uma família interessada, e ali umas 50 pessoas ouvindo o evangelho, a pregação, e tudo isso era bastante interessante. Nós tínhamos um irmão ancião da igreja central ali, aliás, só tínhamos duas igrejas em Maringá naquele período, né? Era da Central e da Vila Operária, mas no tempo que esse irmão ministrava, só tínhamos a igreja central, e ele fazia palestras de cima de um caminhão. Ele tinha um caminhão e então ele abria a carroceria e ali ele apresentava a palestra e a palavra, os slides, e era impressionante o número de pessoas que vinham para assistir. Eram outros tempos, né? E quantas pessoas ali aceitaram a mensagem, foram batizadas, passaram a viver no conhecimento da palavra de Deus, né? E alcançaram a maior de todas as longevidades, né? Que é o privilégio de ser um chamado filho de Deus e de poder ser contado no rol daqueles que vão vivenciar a vida eterna. Então, nós, quando falamos, nós falamos baseado na Bíblia, na palavra, né? Nós vivemos num país de cultura cristã
estabelecida pelo movimento católico, na Igreja Católica Romana. Depois foram chegando os evangélicos, mas, de maneira geral, há um respeito pela palavra, pela palavra como conhecemos, a Bíblia, né? Mas há outras regiões do mundo onde outros livros, outros manuais, outras escrituras têm predomínio, têm dominância. Imagina você se fosse viver em um país muçulmano, né? Ali é regido pelo Alcorão, e se fosse viver na Índia, por exemplo, são outros livros religiosos, outras culturas, outros entendimentos a respeito da vida presente e da vida futura também. O nosso foco nessas 4 palestras, hoje estamos na segunda, é tratar da longevidade de maneira geral, mas principalmente aqui neste mundo. Mas, mesmo tratando da vida neste mundo, nós precisamos tratá-la dentro da perspectiva do Criador, né? Temos um Criador, e esse Criador, a palavra nos informa que ele é onipresente, onisciente, não é? E onipotente. E realmente, quando você estuda a criação, tanto no mundo micro quanto no macro, o universo, tem o dedo, né? Tem a mão, tem a inteligência, tem a sabedoria de um ser superior. Não há como negar isso, não há como negar. Podemos até não aceitar, não admitir, assim, mas não há como negar de que existe uma inteligência, uma mente criadora, organizadora, né? Isso é uma coisa impressionante. E a nossa vida está dentro desse contexto também. Então, eu vou começar a compartilhar com vocês algumas imagens, né, para a gente tratar do tema neste momento. Deixa eu ver se está aqui, eu acho que vai dar certo. Essa parte técnica sempre tem alguma dificuldade. Ok. André, está tudo ok? A imagem está chegando e o som Sim. também, né? Ok. Então, vamos retomar esse tema da longevidade. A Organização Mundial, a ONU, né? Ela declarou essa década agora que vem, desde 2021 a 2030, como a década do envelhecimento. Embora seja apreciável, né, uma vida longa, mas o que está se constatando no mundo é uma vida mais extensa, mas com muitos problemas, muitas dificuldades, especialmente enfermidades que atingem a mente, tipo do Alzheimer, por exemplo, demência, não é? E não há coisa mais trágica, né, do que quando a pessoa está fisicamente íntegra, mas a mente desaparece. É uma situação bastante dramática essa. E isso está envolvendo todos os países desenvolvidos, medianamente desenvolvidos, países pobres, né? O assunto da mente, e é uma situação muito séria, muito difícil de tratar, de lidar com a perda da mente. Então, há muita preocupação em relação à longevidade, as doenças, o custo do tratamento dessas doenças, tanto que não existe sistema de saúde no mundo tranquilo, nem privado e nem público. As nações desenvolvidas, como a Inglaterra, né, os Estados Unidos, têm populações grandes, né? Relativamente aos Estados Unidos, mais de 300 milhões de habitantes. Por mais riqueza que tem, por mais recurso, estão enfrentando muita dificuldade para levar o atendimento às pessoas, às famílias, né? Nós vivemos em um país onde temos muita dificuldade, mas ainda temos um sistema de atendimento nacional, amplo, né? Com muitos recursos, muitas possibilidades, fica aquém da necessidade, mas o Brasil ainda é um país com bastante recurso. Então,
A ONU declarou essa década como a década do envelhecimento até para estimular os países a estudar mais profundamente esses assuntos, né? Os seus sistemas de saúde, os seus acadêmicos, as faculdades de medicina, as universidades, né? E a parte privada também, as pesquisas, né? Quanto recurso vai se continuar investindo nisso. Então, é um tempo, né? Uma chamada, um chamamento para esse tempo que nós estamos. Bom, vamos fazer uma breve recordação da cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica do assunto da vida, da eternidade, da longevidade, da morte, não é? E o que está colocado ali. Sempre gosto de repetir o texto de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Ele disse: eu vim para que tenha uma vida e uma vida em abundância. Uma vida em abundância. Então, quando nós tomamos as Escrituras, a gente vai ver que há alguns períodos assim bem marcantes, bem definidos, começando lá com o Éden, né? E a proposta no Éden era uma vida eterna, né? Uma vida sem fim. O ser humano não foi criado como um ser assim de direito, digamos assim, né? de vida eterna. Ele tinha vida dependente do Criador, né? Mas mesmo com a entrada do pecado, as 10 primeiras gerações viveram em média 900 anos. É um bocado de tempo, né? Comparado com o tempo que nós temos agora. E era uma geração muito saudável, né? É dito de que eles tinham 20 vezes mais vitalidade do que nós temos hoje. Eram verdadeiros gigantes. Adão devia ter perto de 4 metros de altura. E Eva por aí também, né? Chegando perto disso. É dito que era um pouco menor do que os anjos. Né? Então, tanto que os primeiros relatórios de enfermidade na Bíblia aparecem depois de 1.500, 2.000 anos, bem lá na frente. Né? Então, foi um ser criado com muita força, com muita resistência, com muita capacidade. Né? A mente era uma mente brilhante, não precisava coisas escritas e anotações. Né? As 10 seguintes gerações, já a média de vida caiu para 300 anos. As 10 seguintes gerações, a média caiu para 150 anos. E hoje, depois de um período bem baixo, porque a média de vida, no que é considerado hoje o Oriente e a Europa, lá nos primeiros séculos era 42 anos, 44 anos. Isso foi até o final do século XIX, mais ou menos, né? Início do século XX. Tinha uma média de vida, média, muito baixa. Sempre teve os longevos, né? Mas a média bastante baixa. Então, eram poucos mesmo. Até, eu me lembro ainda, quando criança, quando se falava de uma pessoa que chegava aos 55, 60 anos, né? Nossa, puxa, já viveu bastante, né? Já está velho mesmo, né? A minha avó viveu até os 95 anos, mas o meu pai faleceu com 47 anos. Né? Era fumante, 2 maços de cigarro por dia, teve um derrame cerebral, um segundo, um terceiro, e perdeu a vida cedo. Mas havia muitos, eu sou de uma família longeva. Né? Bom, após a queda, então, essa média de vida foi decaindo, né? E veio, quando chegou no tempo de Jesus, a média estava aí pouco mais de 40 anos, e chega até os nossos dias, pós 1844, e aí estamos aguardando a volta de Jesus. Né? Esse é o contexto bíblico, e após a volta de Jesus, inicia, então, o período de umas férias, né? Chamadas férias do milênio, de 1000 anos, e que vão ser as férias dos filhos de Deus, né? 1000 anos de férias. E então, a volta da Nova Jerusalém, né? A vinda da Nova Jerusalém, e aí, nesta terra reconstruída, recriada, né? Será
o lugar de morada dos filhos de Deus, dos salvos, para viver, então, por toda a eternidade. Mas não podemos nos esquecer que esse tempo que nós estamos vivendo é chamado tempo do grande conflito. Então, nada é por acaso, nada é por acaso. São forças que estão atuando nesse grande conflito, tanto da parte de Deus quanto da parte da serpente, do dragão. Não é? Então, a gente não pode esquecer isso. A nossa vida, seja ela curta, longa, não é? Ela está dentro de um contexto do grande conflito. Então, cada coisa, o que se veste, o que se come, o que se bebe, o que se pensa, não é? Tudo está envolvido dentro desse grande conflito. Qual é o objetivo do grande conflito? Das forças das trevas, da força do mal, dentro do grande conflito. Qual é o sentido? É que a pessoa tem a menor qualidade de vida possível. E se ela tiver uma boa qualidade de vida física, que ela tenha uma absoluta perda de qualidade espiritual e de maneira nenhuma que a sua vida alcance a eternidade, que é a verdadeira longevidade. Né? Esse é o trabalho das forças do mal. E nós estamos envolvidos nisso, de alguma forma, todos nós estamos envolvidos. Por outro lado, o lado de Deus, do Criador, da divindade, é que sempre os seus filhos tenham a melhor qualidade de vida. Por isso Jesus disse, né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O desejo de Deus é que vivamos. E está implantado no ser humano, sim, bem no íntimo, né? No âmago da sua, o sentimento de viver. E viver o máximo possível, com a melhor qualidade possível. Né? Então, de alguma forma, todos nós, aliás, em toda a humanidade, todo mundo, em diferentes crenças, há um apego à continuidade da vida. Então, devemos procurar viver o melhor possível aqui e o melhor então, e a vida, o pós-morte, né, a eternidade. Dentro de cada crença, né, como cristãos, a gente acredita que após a volta de Jesus haverá a ressurreição dos justos mortos, né, os que morreram em Cristo, e no final do milênio haverá a ressurreição daqueles que viveram sem Cristo, então será o final. Então, dentro desse contexto, lembrando que o lado do Criador, ali está a onisciência, quer dizer, o conhecimento pleno, passado, presente, futuro, principalmente futuro, onipresença e onipotência. Então, a gente não pode esquecer isso. Em meio ao grande conflito, quando as coisas do mal acontecem, no mínimo, se aconteceu, foi uma permissão, não uma iniciativa e nem uma concordância, uma permissão. Se nos tornamos vítima de um acontecimento elaborado, né, pelo maligno. Então, tendo isso em mente, vamos dar continuidade a esse estudo, a essa compreensão sobre longevidade, que intitulamos assim para finalidade didática, né? Pode ser boa e pode ser má. Claro que, quando se fala de longevidade, a primeira coisa que vem na mente é a longevidade aqui nesta Terra. Né? Então, se nós vivemos até os 70, gostaríamos de viver até os 80. Se chegamos aos 80, bem, lúcido e bem, gostaríamos de chegar aos 90. Não é? E se chegamos aos 90, e se puder, essa pessoa gostaria de viver mais, é natural isso. Hoje eu recebi em casa aqui os familiares. Né? Minha filha, meu filho mora comigo, a minha filha, com os netos, e o meu neto com a netinha, a bisnetinha, não é? E agora o outro neto com a sua esposa e o bisnetinho. Já é outra geração. Uma bisnetinha está com 2 anos, o menininho está com 3 anos. É uma alegria ver isso. Não é? E é claro que você olha assim para eles, puxa, gostaria de vê-los crescer, gostaria de vê-los, né, com 10, 12, 15, 20 anos. É natural isso, muito natural.
não é? E muitas vezes o Senhor permite que essas coisas continuem e a gente desfrute dessa experiência, não é? Então, vamos avançar um pouco nesse sentido. Esses dias eu estava lendo aí uma matéria, acho que até era uma meditação, e foi citado um missionário inglês, John Hunt, que eu estou pronunciando assim, né? John Hunt. Quando menino, sua família participou de um reavivamento de Wesley na Inglaterra, que desenvolveu o programa metodista, a Igreja Metodista, mas ele começou assim como reavivamento do estudo da Bíblia. E a família de João foi para esses encontros e ali aceitou a compreensão bíblica exposta por Wesley, aceitaram o Evangelho, e John Hunt ele cresceu nesse ambiente agora, novo ambiente de reavivamento, de estudo da palavra. E, em um dado momento, ele tomou a decisão, ainda garoto, com 12 para 13 anos, de ser um missionário. E ele colocou no coração e na mente que queria ser missionário na África. E naquele tempo, né, ainda hoje, mas principalmente naquele tempo, quando você pensava assim em se preparar, estudar teologia, a primeira coisa que tinha que aprender era o grego, né, e o latim. Também se estudava muito o latim, o grego, o hebraico e o latim. E John Hunt manifestou bem precocemente uma habilidade, uma capacidade para aprender línguas assim com muita facilidade. Assim, quando ele chegou na juventude ali, jovem adulto, ele foi para a escola de teologia, né, se preparar para ser um ministro, mas ele queria ser missionário. E havia ali, foi criado na Inglaterra, parece que foi o primeiro instituto de missões, de enviar missionários para a China, para a África, para a Índia, para o mundo inteiro eles estavam mandando. E ele estava se preparando, pensando que ia para a África, e quando ele estava pronto, a direção do Instituto de Missão o encaminhou para as Ilhas Fiji. As Ilhas Fiji ficam lá para o lado da Austrália, né, da Nova Zelândia, ali entre a Austrália e o Japão, a Coreia, aquela região, né? E lá se foi John Hunt para essa região das Ilhas Fiji, 16 mil quilômetros de distância. Naturalmente que ele não foi de avião, né? Porque saiu uma linha de avião, né? Ele desceu aqui, vocês veem aqui à esquerda, né? Da Inglaterra, aquela bolinha vermelha lá, e desceu costeando a África ali, veio para o Oceano Índico, passando ali provavelmente pela Austrália. Eram viagens assim, isso, imagina, em 1830 e pouco, né? Uma viagem dessa devia durar aí 3 meses, mais ou menos, de navio, né? Uma viagem de navio. E lá foi ele com a esposa para essas Ilhas Fiji, onde ainda existiam ilhas, habitantes de ilhas que eram canibais. E ele foi para uma dessas ilhas. E quando ele chegou ali, ele foi estudar a língua nativa, e ele tinha uma bênção, né, especial de aprender línguas, dialetos, e em 4 semanas ele já estava começando a pregar. Claro que eram pregações simples, né, sermões simples, mas já estava pregando na língua nativa. E à medida que ele foi trabalhando, foi se envolvendo ali com aquelas pessoas, né, a gente deve lembrar que essas tribos chamadas de canibais, eles não estavam comendo carne humana toda hora. Normalmente, as tribos canibais, eles eram cerimônias que eram feitas quando tinha uma guerra, uma batalha, conquistava o inimigo, porque eles entendiam que essa era a cultura daquele período, né? Que comer a carne daquele ser ali que foi abatido numa guerra, né? Eles recebiam a energia e a força que essa pessoa tinha, né? Essa era uma das compreensões. Então, os missionários chegavam a esses lugares e muitas vezes eram bem recebidos,
e se não cometiam nenhum erro, nenhuma barbaridade, assim, uma coisa para eles lá, né? Sobrevivia. Mas um missionário que foi antes dele, um pouco tempo antes dele, foi sacrificado. Ele teve um procedimento ingenuamente com o cacique, o chefe da tribo lá, e aquilo foi entendido como uma agressão, uma ofensa, e ele foi sacrificado. Então, não era um lugar assim fácil de chegar. Mas ele percebeu que só seria útil ali se ele traduzisse a Bíblia para a língua nativa. Mas como ele era conhecedor do grego, né, então ele pegou o Novo Testamento em grego, né, e foi traduzindo numa linguagem. Não tinha palavras na língua. A língua grega era uma língua muito rica, e a língua das Ilhas Fiji ali era extremamente limitada, e ele tinha que encontrar sentido, como é que ele traduzia aquelas palavras. Mas em 2 anos ele traduziu a maior parte do Novo Testamento. Fez uma obra assim fantástica, gigantesca, né? Extraordinária, para ajudar aquelas pessoas. E até hoje esse testamento é utilizado. Claro que já foram feitas revisões, né? Mas foi a base, foi John Hunt que fez esse trabalho extraordinário e maravilhoso. Hoje, são ilhas cristãs, a maior parte delas são ilhas cristãs, né? Vê que é uma população alegre, feliz, né? Contente, né? E foi grande parte influência da pregação do cristianismo. Mas por que eu trouxe essa história aqui? Falar de longevidade. Porque John Hunt faleceu com 34 anos. 34 anos. Esse gigante, né? Um homem extraordinário. Sua esposa também era uma pessoa maravilhosa, né? Ele teve uma desinteria muito grande, não tinha recursos ali na região, e com 34 anos ele perdeu a vida. Então, humanamente falando, a gente não compreende essas coisas, né? Uma pessoa dessa, humanamente falando, era para viver 70, 80 anos, né? Imagina a contribuição que ele faria, né? Para a pregação do Evangelho, quantas outras traduções ele poderia ter feito, quantas outras línguas ele poderia ter aprendido, né? Mesmo voltando para a Inglaterra, aquela experiência. Mas o Deus que nós temos é um Deus onipotente. Poderia ter curado? Poderia, sem dúvida nenhuma. Mas ele é um Deus onisciente também. Assim como João Batista não sobreviveu, né? Muito jovem, foi sacrificado, John Hunt também, com 30 e poucos anos, ele cessou a vida dele. Né? E a gente pode até dizer, nossa, mas quanto benefício deixou. É verdade, né? Muitos poderiam ser beneficiados. Mas o Deus, nós precisamos conhecer a Deus, saber, né? Entregar a nossa vida a Deus. Então, a longevidade é possível? É possível viver 90 anos? Está se falando hoje que eu vou ainda falar isso até a última aula, está se falando hoje que é possível chegar aos 120 anos. Né? Já, pelo menos uma pessoa no mundo que chegou aos 122 anos. Mas há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, tinha 45 mil centenários no mundo. Hoje tem perto de 450 mil centenários espalhados aí pelo mundo. Então, está aumentando, né? A média da vida, a média da vida. Mas devemos sempre lembrar, como cristãos, que nós estamos dentro do grande conflito. Nós estamos nas mãos de um Deus criador, de um Deus todo-poderoso, de um Deus onisciente, onipotente. Ele pode, mas ele também vê o dia de amanhã e o que é melhor para um filho seu. Nós estamos seguros que João Batista e que João Hunt, eles cessaram a vida aqui, mas eles terão, já está garantido para eles, a maior de todas as longevidades, que é a vida eterna. Não é? Uma vida sem fim. Uma vida sem fim. Então, longevidade pode ser boa e pode ser má. Quando que ela é boa e quando que ela é má. Os estudos a respeito do envelhecimento têm sido crescentes. Extraordinário, descobertas assim fantásticas.
Uma dessas descobertas é a chamada epigenética, que vamos ver provavelmente na quarta. Vamos dar uma pincelada assim na quarta aula, né? Quarto domingo aqui. Mas a biologia do envelhecimento, esses estudos, né, tem descoberto algumas coisas muito interessantes. A nossa fisiologia é muito rica, complexa e rica. Não é? Ela não é simples, é compreensível, é possível se compreender, mas ela é muito rica e extraordinária. É de uma beleza fantástica, uma coisa excepcional. Até sempre que ministro para estudantes de teologia e para pastores e também para anciãos, eu tenho repetido essa frase, né? Até relativamente fácil se perder estudando teologia, tornar-se um descrente estudando teologia. Teologia, não é a Bíblia, né? A teologia, a Bíblia faz parte dos estudos teológicos. Né? Mas quando você começa a estudar teologia, começa a vir ali as coisas, você fica assim, meu Senhor, que coisa tremenda. Então, é possível até se tornar um descrente. E muitos se tornaram descrentes estudando teologia. Mas é impossível se tornar um descrente estudando fisiologia. Não tem como. Quando a pessoa vai estudar em profundidade, uma pessoa, como regra geral, ela só aceita o evolucionismo pela superficialidade, sem profundidade. Claro que tem os cientistas, os pesquisadores, que eles têm aquela cultura, aquela cosmovisão e baseiam naquilo ali. Mas, de maneira geral, uma pessoa só permanece como um evolucionista pela superficialidade. Mas se ele tomar um mínimo tempo para estudar um pouquinho, para ler um pouco, né? Nem precisa se aprofundar muito sobre fisiologia, ele não tem como louvar e exaltar um Criador. E uma dessas descobertas, até recente, chama-se telômero, que tem que ver com as nossas células e com a genética. Né? Então, aí você tem um esboço, isso aí tudo é um esboço de um gene. E do gene você tem esses filamentos do DNA, que é onde está, né, o registro da nossa identidade, né, ali no DNA. Então, esses esboços, esse filamento aqui, ele tem as pontinhas. E descobriram que essas pontinhas eram diferentes de tudo mais. Né? Tinha uma diferença. Né? E passaram a chamar essas pontas de pontas protetoras. E, cientificamente, deram o nome de telômeros. Então, não esqueça esse nome, né? Telômeros. E aí descobriram que tinha uma enzima que faz o processo de trabalhar ali com os telômeros, né? E essa enzima é importante, aí deram o nome de telomerase, né? Derivada de telômero, telomerase. Alguém comparou isso com o cadarço de sapato, assim para ilustrar, não é? Todo cadarço de sapato tem uma ponta, não é? E ali antigamente vinha de plástico, acho que até hoje vem de plástico, vem de um metal, né? Já teve tempo que era um metal. E essa pontinha que não deixa o cadarço esgarçar ali na ponta, né? E poder você passar nos orifícios ali para amarrar o sapato, amarrar o tênis, né? Para facilitar esse processo. Quando essa pontinha desgasta, é melhor jogar fora o cadarço fora, porque você não consegue passar ali, né? E fica feio também, né? Fica feio. Então, telômero é uma coisa relacionada com isso. O que acontece nas nossas células? Elas se reproduzem. Uma se torna duas, duas se torna quatro, quatro se torna oito, oito se torna 16, 16 se torna 32, e aí vai se multiplicando as células. Então, há uma constante renovação celular. Até se diz que, na média, de maneira geral, a cada 7 anos, nosso corpo mudou de toda a estrutura celular dele. Né? Então, as células morreram, vieram novas, né? E vai. Né?
E essas células, elas podem... assim, o que é que descobriram? Que os telômeros é a proteção da célula nesse processo no gene, nesse processo de reprodução. Então, quando os telômeros se gastam e ele vai diminuindo de tamanho, as células vão perdendo a força de reprodução. Então, células boas se reproduzindo é vida, né? Células más se reproduzindo é morte, é doença, é câncer, né? É tudo que vem, principalmente câncer, né? São a degeneração, são o processo de... Toda célula entra em processo de degeneração, toda ela. Né? Então, nesse caso aqui, as boas células, essa degeneração depende desses telômeros. Então, à medida que ele vai diminuindo, 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 ela vai perdendo força e não se reproduz. O que eles descobriram? Que este processo de diminuição ele pode ser mais rápido ou mais devagar. E que longevidade está ligado a isso. Naqueles casos, naquelas pessoas, né, em que as pontinhas os telômeros, né, essas pontinhas dos genes, vão se desgastando mais rapidamente, vive menos. Aonde ele vai mais devagar, a pessoa vive mais. Aí eles começaram a estudar o que é que favorece, né, os telômeros, favorece de tal maneira que eles vão diminuindo, essas pontinhas vão diminuindo devagar. Então, tem cadarço que pode durar 3 meses, tem cadarço que pode durar 3 anos. Depende do cuidado que a gente tem, não é? Como é que a gente usa, como é que manipula isso, como é que protege. Né? Então, vamos vendo de maneiras diferentes. Há um grupo de estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que, quer dizer, a descoberta não foi lá, a descoberta já é mais ampla, que os processos inflamatórios internos que se transformam em processos inflamatórios crônicos afetam os telômeros. Por que crônico? Porque quando é agudo, uma inflamação aguda, ela é benéfica. A pessoa teve um corte, né? Aí aquele corte vai entrar ali um processo de trabalho dos genes, do sistema imunológico, vai atuando, aquilo cria um processo inflamatório, né? E é uma luta, é uma batalha, e tem as bactérias que querem invadir, e vai a defesa do organismo, e o corpo dá conta. Pronto, deu conta, e lá limpou, cicatrizou. Então, foi um processo inflamatório que desapareceu. Mas há processos inflamatórios permanentes que se tornam crônicos e aí se tornam prejudiciais. E esses estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul ajudaram a demonstrar que, e confirmar que os telômeros são estruturas que definem como nós vamos envelhecer. Então, é interessante que, no processo de envelhecimento, nós temos possibilidades de intervir para que esses telômeros, essas pontinhas dos genes, se desgastem devagar ou permitir que práticas e hábitos, né, vai desgastar mais rapidamente. É o caso, por exemplo, de uma pessoa que fuma. Quanto mais ela fumar, 1 maço, 2 maços, 3 maços de cigarro por dia, mais rapidamente esses telômeros vão encurtar. Ah, mas ela pode viver 80, não? Pode, sim. Poucos, não muitas pessoas. No meu caso, por exemplo, na minha família, meu sogro viveu até os 80 anos. Teve câncer do pulmão, teve uma cirurgia que tirou um pulmão. Ele nunca conseguiu parar de fumar. E meu pai morreu com 47. Então, cada pessoa... Mas o hábito, a prática de fumar, ele estabelece, porque ele é uma agressão,
uma fumaça, uma agressão às substâncias tóxicas. Isso vai exigir do sistema imunológico reações e vai gerar processos inflamatórios, não é? Sobre a pessoa. Então, a inflamação crônica, ela pode gerar diferentes enfermidades. Ela ataca os tecidos, não é? E pode levar a diabetes, artrite reumatoide, problemas neurológicos, doenças inflamatórias no intestino. E é uma coisa interessante que tudo que afeta o intestino vai afetar o cérebro. Assim como tudo que afeta o estômago vai afetar o cérebro. Não é? Úlceras crônicas. Não é? Esse assunto está bastante estudado, queridos, muito estudado, a questão dos processos inflamatórios. Esse aqui é um artigo em espanhol, não é? Em espanhol. E é resultado lá das pesquisas, dos estudos da Academia Mexicana de Cirurgia, que é antiga, já foi fundada em 1933, tem quase 100 anos. Aí vocês vêem o nome dos vários médicos, pesquisadores que trabalharam ali, né? E o título é assim, olha, a inflamação sistêmica de baixo grado, quer dizer, crônica, e sua relação com o desenvolvimento de enfermidades metabólicas. Né? Diabetes é uma delas. Doença circulatória é outra delas, que são chamadas doenças metabólicas. Alergias. Né? E aí eles vão dando explicações como que o pâncreas, o fígado, os tecidos adiposos, né? Principalmente no ventre, né? Que desenvolve aquela gordura. Né? A hipertensão, pressão alta, como é que está ligado a processos inflamatórios. Né? E pressão alta vamos dizer assim, é um caso que a pessoa pode viver bastante, pode ser longeva, mas com uma qualidade de vida baixa, assim como diabetes. Pode viver, pode chegar talvez até os 80 anos, mas uma qualidade de vida ruim, uma longevidade má. E tanto diabéticos como hipertensão, elas são considerados enfermidades que não precisavam existir. Ou se existisse, seria uma coisa muito rara, não como tal está hoje, né? Em resultado da pressão alta, pressão elevada, pressão arterial, e as consequências ligadas a isso, morrem milhares de pessoas no Brasil e no mundo, né? No mundo são milhões de pessoas. Então, tem que ver com esses processos inflamatórios. E aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né? Aqui tem 25 fontes científicas estudando esse assunto dos perigos dos processos inflamatórios que se tornam crônicos. Né? Há muita pesquisa em todos quadrantes deste mundo, né? Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, no Oriente, né? Aqui na América do Sul, há muitas pesquisas, muitos estudos mostrando esses riscos, esses perigos. Então, eles vão indicando, né, a longo prazo, né, a longo prazo, uma pessoa com constantes processos inflamatórios no corpo, no longo prazo, que tipos de enfermidade vão desenvolver? Asma, úlcera, tuberculose, até em nossos dias, artrite reumatoide, periodontite, afeta toda a gengiva aqui, né? Colite, sinusite, tudo vem de processos inflamatórios. Hepatite, Alzheimer, Parkinson. Olha, e há pessoas que envelhecem e têm 1, 2, 3, 4, 5 desses problemas. Em decorrência dessas enfermidades, aí vão ter os remédios, as medicações. Aí você tem o custo e tem os efeitos colaterais. Então a pessoa vive. Tem uma longevidade? Tem, mas má, sofrida, muito sofrida. Outras, algumas estão repetidas aqui, né? Alergias, doença pulmonar obstrutiva crônica, psoríase. Ontem não, quinta-feira,
quinta-feira. A jovem senhora que trabalha aqui em casa, ela chegou assim, estava toda alergia no olho, aquela coisa assim. Eu disse, o que aconteceu? Eu tomei o remédio, não adiantou. Eu ia falar para ela, mas fiquei quieto. Ela já conhece aqui, trabalhou 5 anos com a Elisa. A Elisa sempre dava orientações, né? E ela se batizou recentemente. Quando foi na sexta-feira, ela chegou melhor. Eu falei, o que aconteceu, Deise? Eu disse, pastor, eu não tomei leite de ontem para hoje. Eu sei que é tomar leite e vem toda essa... Então, um dos alimentos, né, utilizados pela população, que mais contribui, um dos que mais contribui para processos inflamatórios é o leite e o queijo. Todo produto de origem animal, vai gerar processos inflamatórios, todos. Mas dos que mais provocam é o leite, especialmente, e ainda mais esse leite produzido aí do jeito que é produzido e transportado, armazenado, né? E o queijo, né? Gera uma quantidade imensa de processos inflamatórios, né? E as doenças que vêm. Né? Quais são os fatores que podem aumentar esse processo de inflamação crônica, não é? Então, a idade avançada, o nosso corpo já vai enfraquecendo, né? Obesidade favorece, uma dieta rica de gorduras e açúcares, muita gordura de origem animal, não é? E açúcares, o tabagismo, o estresse, a gente vai falar sobre o estresse em outro momento, problemas do sono. Interessante esses estudos a respeito do sono. Pessoas que dormem pouco, que dormem mal, que dormem tarde, levanta cedo, por fim de semana dorme o fim de semana inteiro. Tudo isso vai favorecer a processos inflamatórios no corpo. Em relação ao estresse, provavelmente no próximo domingo nós vamos falar. Essa doutora aqui, a doutora Blackburn, ela ganhou um título interessante, né? Ela nasceu na Austrália, vive nos Estados Unidos, né? E ela ganhou um prêmio Nobel. E por que ela ganhou um prêmio Nobel? Porque ela estudou esse assunto dos telômeros, né? E da telomerase. E foi ela que trouxe à tona esse assunto, né? Da importância dos telômeros serem preservados, que ele não se gastar rapidamente, não se desgastar rapidamente, né? E alguém publicou um livro, né, naturalmente, com dessa pesquisa, desse estudo, né? Aí aquela mesma ilustração que eu mostrei aí para vocês, né? Um gene saudável tem os telômeros ali nas pontas, né? Então, mas depois vai reproduzindo, e ele vai encurtando. As células novas reproduzidas, elas começam de novo e, né, depois vai se desgastando também. Então, a importância de que esse desgaste seja mais lento. E a Catarina Brad, então, escreveu a biografia da doutora Elizabeth, dessa pesquisa, né? E aí foi anunciado isso, e estão se trabalhando muito nesse assunto, como essa descoberta sendo um grande potencial para evitar o câncer, ou até mesmo curar. Há mais de uma centena de cânceres, né? Então, uma boa parte deles poderem ser resolvida, né? Mas uma das coisas que eles descobriram é que tinha que ver com envelhecimento. Quanto mais rápido o telômero vai encurtando, mais curta é a vida da pessoa. Então, significa, irmãos, que longevidade, falando de maneira natural, ela já está escrita nos nossos genes. Quanto tempo vamos poder viver? Está lá escrito. Agora, dependendo dos hábitos, das práticas que nós desenvolvermos, dependendo desses hábitos práticos, isso vai ser mais curto, tá? Ou vai o tempo que está determinado no nosso sistema. Por quê? Porque nós temos a hereditariedade também, não é? E se a hereditariedade foi afetada, pais que fumaram, que beberam, que usaram drogas, não é? Se o pai e a mãe usaram, então tudo isso vai afetar também, não é? Agora, então, o que eles descobriram? Que, em relação a hábitos de vida,
em relação a hábitos de vida, né? Deixa eu ver se nós... Em relação a hábitos de vida, estilo de vida, então, a doença, o surgimento das enfermidades, eles podem ser retardado, né? E prolongar a vida. Então, esse é um conhecimento muito precioso, um conhecimento extraordinário. Então, a pergunta que se faz é: o que é que pode retardar, não é, esse desgaste da pontinha dos nossos genes, não é, dos telômeros? O que é que vai contribuir para isso? O que é que pode nos ajudar? Não é? Então, eles primeiro, quer dizer, constataram aquelas doenças todas, especialmente o sistema imunológico, né? Então, o que eles descobriram? Que atividade física, pessoas que fazem atividades físicas regularmente, moderadamente, tá? Porque a atividade física em excesso, tipo academia, né? 1 hora de academia, 2 horas de academia, ali, isso desgasta o telômero mais rapidamente. Corrida de maratona, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, isso desgasta os telômeros mais rapidamente. Então, a referência é o Éden. Ninguém saía correndo 10, 20 quilômetros lá no Jardim do Éden. Não é? Você caminhava mais rápido, subia a colina, descia a colina, mas não era aquela coisa de... As nossas articulações não foram feitas. E eu ficava admirado, porque eu falava desse assunto, né, para pessoas esclarecidas, né, e então, pastor, agora nós estamos fazendo atividade física. O que é que vocês estão fazendo? Estamos correndo. Toda manhã estamos correndo. Já estou correndo 5 quilômetros por dia. Bom, é melhor correr do que ficar sedentário, não é? É evidente. Mas só que vai ter algumas consequências. Então, o melhor é aquela atividade mais moderada. É caminhada, atividade ginástica e mexer com a terra. Horta, como já mencionamos para vocês, não é? E não precisa muito, 3 vezes por semana de 45 minutos, ou 5 vezes por semana de 30 minutos, de uma atividade física moderada, mas que leve a suar, né, movimento, né? Mexer com a terra faz grandes movimentos, né? É suficiente para manter os telômetros, retardar, não é, a diminuição dos telômetros. A alimentação também. Então, quanto mais os alimentos foram naturais, integrais, bastante fibra, né? E aí eles vão ter vitaminas, sais minerais, fibras, vitaminas, sais minerais, né? Vão ter os amidos também, né? Que vai transformar em açúcar de boa qualidade. Então, isso é muito importante. Agora, se a pessoa está usando regularmente o quê? Bebidas açucaradas, farinhas beneficiadas, refinadas, não é? Então, tudo isso vai contribuir para processos inflamatórios que vai afetar a qualidade dos telômeros. Né? É interessante esses processos. Né? Então, eles até publicam ali no mundo de pesquisa científica, né? Doenças, dieta anti-inflamatória. Por exemplo, o óleo de oliva é anti-inflamatório, o óleo de soja é inflamatório. O óleo de oliva de boa qualidade, né, extra virgem, não é? Ele é anti-inflamatório. Né? O óleo de milho, o óleo de canola, o óleo de girassol, né, que são feitos por processos industrializados. Né? A soja, especialmente para tirar o óleo, vai substâncias químicas. Então, eles são geradores de processos inflamatórios. Alimentos ricos em fibras favorece, ela é anti-inflamatória. Alimentos pobres, fibra, né? Arroz branco, trigo branco, né? Trigo beneficiado, tudo que é beneficiado, empobrecido. Então, tira as fibras, ele vai favorecer processos inflamatórios. O tomate é anti-inflamatório, né? Todas as castanhas, nozes, castanha do Pará, amêndoas, né? Tudo é anti-inflamatório. E é mais barato que remédio, você pode ter certeza. Porque os remédios, os anti-inflamatórios, quando a pessoa tem processos inflamatórios, e o que existe hoje são aqueles remédios anti-inflamatórios, são terríveis, têm efeitos colaterais muito fortes, muito fortes.
todas as folhas verdes, tipo espinafre, couve, né? Verdes escuras, verdes claras, elas são anti-inflamatórias. O alho, a cebola, a cenoura, tudo é anti-inflamatório. O rabanete é anti-inflamatório. Até há uma história na construção de uma das pirâmides no Egito, uma grande pirâmide. Eles analisaram lá um período de 30 anos na construção, onde mais de 100 mil pessoas foram envolvidas no processo de construção. E naquele período não houve relatório de nenhuma doença dessas, do tipo do Covid, aí, né? Pandemia, digamos assim. Que não era uma pandemia, mas o que acontecia ali, né? Epidemia. Não teve. E eles curiosos, pesquisadores curiosos, o que aconteceu? Como é que não teve? Porque aquilo era muita pobreza, muito sofrimento, pouca alimentação, né? Como é que não teve epidemia? Até que um dia lá um dos arqueólogos descobriu um tablet que estava registrado uma compra, um valor elevadíssimo, que dinheiro de hoje equivaleria a uns pouco mais de 3 milhões de dólares, de rabanete. De rabanete. E rabanete é uma coisa que se usa em pequena quantidade, né? Então, isso significava que, naquele período, que o rabanete foi usado assim bastante. Muita gente, um pouquinho cada um, mas eles usaram. Então, eles entenderam que aquilo não foi usado como alimento, como remédio, como de profilaxia, de prevenção. E aí outros pesquisadores, agora na área de pesquisas, outro tipo de pesquisa, foram analisar o conteúdo e lá descobriram, não me lembro agora a substância dentro do rabanete, que era realmente preventivo. Preventivo. Olha que coisa impressionante, né? Então, alho, rabanete, cenoura, cebola, né? Tudo isso é anti-inflamatório. Esses temperinhos comum, salsinha, cebolinha, né? Tudo é anti-inflamatório, né? As frutas, todo tipo de fruta, as frutas vermelhas, tipo mirtilo, né? Blueberry, né? Morango, todas essas frutas vermelhas, elas têm um poder maravilhoso, extraordinário, né? E tem umas frutinhas, as regiões frias têm mais frutas dessas vermelhas, né? Gengibre, moderadamente usado, faz bem. Cúrcuma faz bem, não é? Eu nunca vi cardamomo, mas se vocês olharem lá na internet, é uma vagem com as sementinhas dentro que pode ser utilizado. O alecrim, o ginseng, não é? Pequena quantidade. Tudo isso é anti-inflamatório. Eu mencionei para vocês, na aula passada, que o consumo de proteína vegetal aumenta a longevidade. O que significa isso? Que as proteínas de origem vegetal é anti-inflamatória. E as proteínas de origem animal é pró-inflamatória. Favorece os processos inflamatórios. Então, quanto mais carne, mais leite, mais queijo, mais ovos usar, maior. Carne de todos os tipos, né? E é maior a possibilidade de processos inflamatórios. Rapidamente, algum tempo atrás, nós tínhamos dois cachorros, um casal de pastor belga, e eles tiveram uma ninhada lá, vamos chamar de ninhada, e tiveram 6 cachorrinhas, né? E chegaram a 1 mês de idade, assim, estava tudo aquele pelinho bonito, era uma coisa maravilhosa de ver, a Elisa gostava muito disso. Aí levamos no veterinário, né, para ele dar uma analisada, acho que era 1 mês, 2 meses, tinha que tomar vacina, né? E estávamos ali conversando e tudo. Ele falou: olha, está de parabéns, são os filhinhos muito bonitos, vão ser cachorros muito bons, né? E terminou a consulta ali, estávamos saindo. Ele disse: por favor, não deem carne de galinha para os cachorros. E o que eu estava dando para a cachorra, a mãe, né? Comprava pé de galinha, aquelas coisas assim, cozinhava com arroz e dava, né? E ia dar para os cachorrinhos também. Ele falou: não, por favor, não dê. Eu falei: mas por quê, doutor? Ele falou: porque o uso da gordura de galinha, de frango, né, de galinha, ela enfraquece a pele
e racha a pele do cachorro. Então, isso é um problema muito sério, então não pode dar. Eu pensei comigo, puxa, mas nem para cachorro serve, né? Mas que coisa tremenda. Na época a gente já não comia, né? Mas é uma coisa surpreendente isso. Então, toda a proteína de origem vegetal usada na proporção adequada, ela vai ser anti-inflamatória. E aí promove a longevidade. Né? Aí tem também a gordura que é chamado boa, que é ômega 3, não é? Que tem no peixe lá também, né? Mas tem os problemas de contaminação. Mas uma das coisas que mais tem ômega 3, que é muito boa para o organismo, é a linhaça. Né? E tem duas cores de linhaça, né? A linhaça dourada, tem a linhaça escura, né? Tudo isso vai favorecer. Enfim, tudo que vem da natureza e que você pode usar, evitando ao máximo concentrações dessas, né? Usando moderadamente, é anti-inflamatório. E isso vai favorecer os telômeros. Outro estudo, que agora foge um pouco, que eles fizeram e estão aprofundando esses estudos, é que um casamento estável, um casamento harmonioso, como deve ser um casamento cristão, não é? Favorece os telômeros. Um casamento em conflito, em sofrimento, em dificuldades, não é? A pessoa vai sofrer, especialmente a mulher, vai sofrer mais o desgaste dos telômeros. Não é? E também, essa já é uma pesquisa que requer mais estudos em profundidade, mas o que teve já foi suficiente para estabelecer que, em um casamento onde tem filhos e os casais estão juntos criando esse filho, eles têm uma chance maior de longevidade, uma boa longevidade. Enfim, nós chegamos a um ponto que vamos poder até analisar um pouco mais para frente, né? Com mais detalhes, os elementos que mais favorecem a longevidade é esse conjunto que é apresentado aí, que é o plano de proteção que aparece na palavra de Deus, estava lá no Éden e é enfatizado pela revelação de nossos dias. Né? É preciso beber água. Água de boa qualidade. Não é só água de boa qualidade, porque 70%, 80% do nosso corpo é água. Se a pessoa, no lugar de água, bebe líquidos açucarados, cafeinados, né, com química, então vai favorecer processos inflamatórios crônicos. Né? Respiração. Então, ambientes poluídos favorecem os processos inflamatórios. Luz solar vai beneficiar, exercício vai beneficiar, repouso vai beneficiar, não é? Uma alimentação apropriada. A gente posso discutir um pouquinho disso na próxima aula com vocês, da alimentação. Não é? Pensamentos. Pureza de vida está ligado a isso. Pensamentos. Que tipo de pensamentos tomam conta da nossa mente e do nosso coração? Não é? São boas coisas, bons pensamentos, boas ideias, bons ideais. Né? O que nós lemos, o que nós estudamos, o que nós vemos, o que pode contribuir para nós. E ter uma crença, ter uma confiança em um Criador. E a confiança ela vem da prática desses recursos aí. À medida que a pessoa está sofrendo uma série de dificuldades e problemas, ela começa a usar esses recursos, e eu vou detalhar para vocês como é que se faz uma anamnese, né? Como é que se faz uma receita, né? Um programa. É muito interessante, muito simples, em que pode eliminar 90% das enfermidades, baseado nisso aqui, que é um programa anti-inflamatório. Então, o que a ciência está descobrindo? Que os processos inflamatórios de curta duração são benéficos. É resolvido, o sistema imunológico trabalha. E, às vezes, alguma medicação é necessária. Mas os processos inflamatórios crônicos, eles são mortais. Né? Eles vão ceifar a vida, vão cobrar. Tá? Então, no relógio da vida, no tempo da vida, nós temos governo para isso, nós temos condições de governar isso, né? De administrar. Mas repetindo sempre, isso estamos falando em termos de normalidade. Mas pode vir uma enfermidade grave, pode ser um acidente, pode ser uma vítima de uma pandemia, como nós estamos ali, não é?
Eu conheci aqui, onde eu estou morando, a gente está fazendo aqui um pequeno residencial, e uma das pessoas que se tornou amigo e adquiriu aqui um espaço, um senhor, um jovem senhor, 45 anos de idade, e nós conversamos em um dia, acertando alguns detalhes ali da compra que ele fez, e 15 dias depois ele tinha falecido. Foi acometido do Covid. Um gigante, um gigante. E aí a gente se pergunta, né? Mas o que aconteceu? Ele não era cristão, não era um filho de Deus? Era, né? Mas está nas mãos de Deus. John Hunt era um filho de Deus, um servo de Deus, um missionário. João Batista, né? Mas teve a sua vida ceifada. Então, nós estamos nas mãos do Criador, mas estamos envolvidos no grande conflito. E pode ser que, a despeito de todo o cuidado que a gente tenha, de todos os recursos que a gente use, em um dado momento, Deus, olha, está bem, e permite o desenlace, não é? E a pessoa cessa a sua vida neste mundo, e todos vão estar aguardando a volta de Jesus. Eu queria compartilhar com você esse vídeo. Ele é narrado em inglês, mas é legendado. Então, preste atenção na legenda. Eu acho que ele vai bem aqui nesse momento que nós estamos aqui completando a aula dessa noite. É 1 minuto e 23 segundos. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Queridos, a longevidade pode ser boa ou pode ser má. Pode ser boa neste tempo que Deus nos permite viver, e pode ser melhor ainda no novo céu e na nova terra. É o que o Senhor tem projetado para nós. Então, sempre vale a pena aprender e seguir os caminhos do Senhor. E a escolha é nossa. Nós podemos escolher. E as escolhas que fazemos hoje vão se refletir nos próximos meses, nos próximos anos e na eternidade. Que a graça de Deus permita a cada um de vocês e a todos nós uma boa semana. E que, se é para honrar e glorificar o nome desse Criador, que Ele nos permita viver e estarmos juntos na próxima semana, no próximo domingo. Um abraço a todos. Vou terminar com uma prece, então. Bom Deus, o Senhor nos criou de maneira maravilhosa e tão extraordinária. Sabemos que é o Senhor que nos sustenta em cada dia e que os seus pensamentos para nossas vidas são os melhores para este mundo e para a eternidade. Que a tua graça seja com cada um dos teus filhos. É certo, Senhor, que fazer escolhas neste mundo conturbado que nós vivemos, cercado por tantas descrenças, por tantas vozes conflitantes,
não é fácil. Mas nós te agradecemos que a verdadeira ciência traz, pela luz que o Senhor trouxe através da revelação, e que nos ajuda a fazer escolhas sábias, efetivas e benéficas. Abençoe cada um dos ouvintes e os seus familiares. E nos guarde em tuas mãos poderosas por Jesus. Amém.